Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é quarta-feira, dia 23 de outubro de 2024, minha gente. Começando mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Você sabe muito bem, na próxima uma hora, a gente põe em pauta todos os assuntos, todos os temas fundamentais para pensar uma sociedade mais justa, igualitária para todo mundo, rumo ao bem viver. Bom, meu nome é Lucas Weber, eu tô contigo nessa boa prosa que tá começando agora para falar de agroecologia, saúde, alimentação, cultura e, é claro, também dar conta dos assuntos do momento que está pegando em Brasília e outras cidades pelo país. A gente fala sim de política, tem eleições chegando, segundo turno, tudo isso cabe no nosso Bem Viver. Bora saber então quais são os destaques que a gente preparou para a edição de hoje. COP16, Conferência das Nações Unidas sobre Biodiversidade. Diretamente da Colômbia, nós conversamos com a secretária nacional de Biodiversidade, Rita Mesquita, uma das representantes do governo brasileiro no evento internacional. O Conselho Nacional dos Direitos Humanos recomenda suspensão de obras do ferro-grão. O governo federal flagra trabalho análogo à escravidão em plantação de cebola no interior de São Paulo. Vamos conhecer a política antirracista da Assembleia Legislativa de Pernambuco, instituída em setembro. O governo prepara a política nacional voltada à população LGBTQIA+, para 2025. Gente, esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só está começando. Bom, e o programa de hoje começa diretamente da Colômbia, isso porque a gente tem a alegria de receber aqui com a gente a secretária nacional de Biodiversidade, Florestas e Direitos Animais, Rita Mesquita, ela que atua frente ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e gentilmente separou um tempo para receber a gente aqui, ela que está em Cali, na Colômbia, onde o evento acontece, começou nessa semana, dia 21 de outubro, se estende até dia 1º de novembro. Lembrando então que a COP16 não é a mesma coisa que a COP do Clima, que essa sim vai acontecer em novembro, a edição 29, depois a COP30 acontece ano que vem no Brasil, em Belém, um evento que a gente vem falando bastante, não só aqui no Brasil de Fato, no Bem Viver, mas a população de forma geral vem celebrando muito e com muita expectativa sobre a COP30 que acontece ano que vem no Brasil, mas o que a gente está falando agora é sobre a COP16, essa trata sobre a biodiversidade, na verdade é um evento até mais antigo, mais clássico da própria ONU, enfim, a gente vai entender um pouquinho melhor sobre tudo isso, mas antes de tudo, secretária, muito obrigado pela sua disponibilidade para atender a gente aqui do Brasil de Fato. Uma alegria imensa poder falar com a senhora, ainda mais diretamente da Colômbia, acompanhando o evento em loco. Um prazer, obrigada pela oportunidade também. Secretária, para começar, eu queria ouvir um pouquinho de um panorama desses primeiros dias. O evento começou nessa semana, né, dia 21, vai se estender até a semana que vem, dia 1º. Enfim, tem uma grande expectativa para saber se todos os acordos que foram aprovados no encontro anterior, na COP15, né, que aconteceu no Canadá, se de fato eles vão continuar permanecendo, se eles estão atualizados. Tinha algumas metas ambiciosas, né, de preservar até 30% das áreas mais biodiversas do mundo, isso até 2030. Enfim, queria te ouvir um pouquinho de um panorama geral desses primeiros dias do evento, se as expectativas seguem altas para o cumprimento dessas metas estabelecidas ainda no encontro anterior. Olha, com certeza, do ponto de vista da posição do Brasil, a expectativa é que os compromissos sejam sim mantidos. O Brasil chega nessa COP trazendo um conjunto significativo de entregas e resultados já alinhados com os compromissos que nós assumimos dentro do marco de Cume em Montreal. E o que a gente de verdade precisa agora é enfocar mais na implementação desses compromissos. Eu acredito que isso vai ser a tônica dessa COP, a discussão sobre o financiamento, a discussão sobre os mecanismos de reconhecimento de direitos dos povos e populações tradicionais, e de fato é a maneira que a gente faz com que essas metas tão ambiciosas cheguem onde elas precisam chegar. Nos territórios conservados, nos territórios protegidos e chegando com aquelas pessoas que, de fato, realizam os serviços de proteção da nossa biodiversidade. E para o Brasil, um país mega diverso, isso é claramente uma prioridade grande da nossa posição aqui.
Perfeito. Secretária, a senhora poderia apresentar um pouquinho melhor para a gente dessas 25 metas que foram estabelecidas? Claro, não precisa falar todas elas, mas queria entender um pouquinho mais o que se trata e qual que é o objetivo, se no momento é simplesmente ver se elas estão em andamento ou se a ideia é renovar, se elas têm alguma expectativa de serem cumpridas, qual que é o principal objetivo dessa COP em relação a essas metas estabelecidas ainda no encontro anterior? Olha, o Brasil, ele tem compromissos muito fortes e que estão sendo concretizados no cumprimento das metas que nós temos nessas estratégias. A nossa estratégia nacional, ela está avançando, mantendo toda a ambição do que saiu do marco Cume-Montreal. Então, nós não estamos trabalhando com uma hipótese de diminuir a nossa ambição para atingir as metas de conservação. O Brasil tem feito esforços significativos como país, isso está em todos os noticiários. A nossa capacidade, por exemplo, nós já reduzimos o desmatamento significativamente neste governo, nós voltamos a criar unidades de conservação, nós voltamos a reconhecer territórios indígenas, nós estamos trabalhando para uma matriz, tanto a matriz energética como a transformação ecológica, né, da nossa economia. Existem compromissos fortes de outros ministérios com a restauração. Acabamos de concluir o nosso Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa, retomamos os colegiados de participação, colegiados estes que estão ocupados por representações da sociedade. Tudo isso tem aderência com os compromissos assumidos no marco de Cume em Montreal, o marco da biodiversidade. Então, acho que o Brasil já fez muito, vai continuar fazendo e nós temos aí um prazo, né? Então, esses compromissos eles estão assumidos até 2030, sendo que estamos trabalhando o marco da biodiversidade já de olho numa visão para 2050. Então, acho que o Brasil é um país que tem condições totais de entregar muitos dos compromissos assumidos. Também o país tem trazido para essa COP mecanismos inovadores para o financiamento da conservação, principalmente o nosso Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, o Tropical Forest Forever Fund, TFFF. Então, assim, essas são algumas contribuições que o Brasil vem dando para que o financiamento dessa conservação chegue aonde precisa chegar, mas principalmente que valorize o ativo ambiental que os países megadiversos têm. Esse fundo ele não é apenas para o Brasil, ele é um fundo para os países que têm florestas tropicais e subtropicais. Já tivemos a adesão de vários países e vamos continuar trabalhando nisso aqui nessa COP também. Perfeito. Secretária, se me permite dar um passo atrás, só para a gente conversar com todo mundo que está nos escutando e ter uma ampla compreensão do que está acontecendo, porque quando a gente fala em COP, a primeira coisa que vem na cabeça do brasileiro é a COP das mudanças climáticas, que inclusive o Brasil vai ser sede ano que vem, a COP 30 vem sendo levantada essa bandeira, Belém, a Amazônia vai ser a capital, enfim, a gente tem muita expectativa sobre esse evento. No entanto, a gente está falando de outra COP, né? A COP da biodiversidade. Eu acho que ia ser bacana, afinal você é secretária justamente dessa área da biodiversidade, eu vim entender um pouquinho por que existe uma conferência das partes das Nações Unidas para debater a biodiversidade e da onde que ela se difere da questão das mudanças climáticas. É claro que são pontos diferentes, mas vai ser interessante entender um pouquinho de por que é tão importante ter um encontro mundial debatendo com tantos personagens, com tantos players, como se fala, né, a respeito exclusivamente de biodiversidade. Em primeiro lugar, acho que é importante a gente lembrar, né, que a Convenção da Biodiversidade, ela antecede, né, as outras convenções. Ela é, vamos dizer, a convenção mãe. E essa convenção, ela trata de coisas que têm uma ligação direta com a nossa vida, né? Então, por exemplo, se você pensar a biodiversidade, ela está na vida de todo mundo. A biodiversidade, ela é responsável pela nossa segurança alimentar. Ela é responsável por produzir inúmeros produtos que são da nossa base de produção, de sustentação, de moradias, né, matérias-primas, né? A biodiversidade realiza serviços ambientais, serviços ecossistêmicos, né? Serviços que eles têm um valor imenso para a nossa qualidade de vida. No entanto, até o momento, embora a gente esteja começando a reconhecer a importância desses serviços ecossistêmicos,
a gente ainda está distante de ter chegado num ponto de poder dar o devido pagamento por essa proteção. Temos populações tradicionais, e o Brasil é detentor de uma riquíssima diversidade cultural nos nossos povos e populações tradicionais, cujo modo de vida deles está diretamente relacionado a essa biodiversidade. Então, é uma relação muito forte que precisa ser protegida, precisa ser mantida e que deve trazer, inclusive, importantes respostas para os grandes desafios que a humanidade enfrenta. É verdade que muito hoje está numa alta visibilidade a crise do clima, porque a crise do clima está nos atingindo a todos. Talvez a crise mais democrática, embora os mais vulneráveis em relação à mudança do clima sejam justamente aquelas populações que mais contribuem para a proteção e preservação dos ambientes naturais. Agora, a crise da biodiversidade, ela é uma crise que o resultado dela é muito devastador, porque a extinção de uma espécie é para sempre. E a gente perder as espécies e os seus papéis para a estabilidade da vida é uma grande perda para todos e que não tem volta. Então, é muito importante entender que o clima, diante das mudanças do clima, e hoje a mudança do clima é a maior ameaça sobre biodiversidade e também, então, aumentando, ampliando esse efeito da crise da biodiversidade que estamos vivendo. Portanto, essas duas convenções são bastante interligadas, mas elas tratam e abordam assuntos bem distintos. E no caso da biodiversidade, nós também temos que olhar o nosso compromisso ético com a vida, né? Nós compartilhamos esse mundo com inúmeras outras espécies. Espécies estas que tornam a nossa vida melhor. Então, não é apenas uma questão utilitária de uma biodiversidade que nos serve. É também uma biodiversidade que nos inspira, que nos aponta caminhos para enfrentar os desafios que a gente inventa, que nos traz possibilidade de inovações. Então, eu acho que nós temos um compromisso ético muito forte com essa conservação. Então, faz sentido que tenhamos duas discussões separadas, duas convenções, mas que, eventualmente, essas convenções vão precisar chegar em pontos comuns, de entendimentos comuns, porque o resultado de uma traz soluções para a outra. No caso do Brasil, talvez a nossa maior aposta hoje seja justamente a recuperação dos ambientes naturais que nós perdemos. E, ao fazer essa recuperação, nós estamos contribuindo para diminuir essa emissão, né, de carbono para a atmosfera. E também, eu acho que a proteção e assegurar a manutenção daquelas áreas de vegetação nativa já estão hoje ainda de pé, em bom estado de conservação, evitando que elas se tornem fumaça e cinzas, agravando a crise climática. Então, unir conservação de biodiversidade com esses mecanismos para enfrentamento da mudança do clima, eu acho que tem tudo a ver e acho que elas vão andar juntas cada vez mais. Maravilha. Essa é Rita Mesquita, secretária nacional de Biodiversidade, Florestas e Direitos Animais. Ela que está gentilmente nos atendendo diretamente de Cali, na Colômbia, onde acontece a COP16, a Conferência das Nações Unidas sobre Biodiversidade. Secretária, eu sei que o seu tempo é escasso, mas só tem mais duas questões que eu gostaria de trazer aqui para a nossa conversa. A senhora estava comentando justamente sobre as cinzas, sobre as fumaças, e inevitavelmente a gente acaba lembrando que setembro e agosto desse ano foram meses muito trágicos, históricos para o Brasil. A gente viu paisagens, cenas inéditas, sobre essa fumaça tomando conta do país de forma geral, pelo menos 60% do território. Eu gostaria de saber se esse tema tem sido apontado, tem sido cobrado, talvez até por outros países, por outros estados, por outros personagens do Brasil, querendo respostas de por que a gente chegou nessa situação. Enfim, esse é um tema que acabou aparecendo durante esses primeiros dias do encontro, secretária? Bastante. É que isso é uma evidência para todos aqui. E, infelizmente, o Brasil tem dado esse testemunho de como a mudança do clima pode ser devastadora para a conservação da biodiversidade. Eu não acho que há uma cobrança ao Brasil, porque está claro para todos que o Brasil fez esforços enormes no combate a esses incêndios, continua fazendo, né?
E isso eu acho que as pessoas estão bem cientes. Ao mesmo tempo, nós estamos vendo que, como a nossa ministra Marina Silva sempre fala, nós precisamos sair do enfrentamento do desastre para poder começar a falar do risco. E falar dos riscos, a gente ter medidas preventivas. Acho que o Brasil está aprendendo muito, infelizmente, de uma maneira muito trágica nesse processo, mas nós, com isso, também precisamos continuar avançando em discutir medidas mais efetivas de enfrentamento a essas mudanças do clima, que elas são muito ruins para a biodiversidade, mas elas são ruins para a vida de todo mundo. Elas estão destruindo patrimônios das pessoas, né? E os nossos patrimônios naturais também. E, afinal de contas, como brasileiros, a gente se relaciona com esses espaços naturais. Então, eu acho que assim, a gente não está sentindo uma cobrança no sentido de ser um país que está sendo negligente ou um país que está deixando de atuar. Isso não. Mas está claro que o Brasil está sendo visto também como um exemplo de um país que, sendo protagonista, fazendo muito, sendo um dos países líderes nas ações de conservação do mundo, está sofrendo os impactos, mostrando também a nossa enorme vulnerabilidade. Perfeito. Secretária, o presidente Lula, sempre que comparece nesses eventos internacionais, principalmente que debatem o clima, mas até em outros fóruns, uma das principais atitudes dele é cobrar principalmente que países ricos, europeus, do norte global, se envolvam mais e principalmente financeiramente, né? Aportem para causar esse interrompimento das mudanças climáticas e com certeza também do apoio da conservação da biodiversidade. Esse é um dos objetivos do Brasil. A sua levada aí também tem esse objetivo de cobrar mais que esses países ricos se envolvam, principalmente financeiramente? Nós estamos aprendendo cada vez mais que nós vivemos num mundo que é um mundo único, um mundo finito e um mundo que está completamente interligado entre si, que as ações de um território têm efeito em outros. Então, acho que é justo que seja feita essa cobrança, acho que ela é apropriada. Por quê? Porque nós temos que, juntos, encontrar as soluções. E se os países ricos eles não têm tamanha diversidade, no entanto, eles se beneficiam muito dos serviços que essa biodiversidade realiza para todos. Então, acho que é justo a gente continuar exigindo mais aporte de recursos, exigindo responsabilidades compartilhadas e exigindo que a gente tenha maior simetria na divisão das tarefas e na divisão das responsabilidades. Estamos fazendo muito, mas podemos fazer mais com mais ajuda. Então, acho que é justo que o presidente Lula venha fazer as cobranças, que afinal, é importante lembrar, são compromissos já assumidos. Então, diante dos compromissos já assumidos, é necessário que eles também sejam cumpridos. Perfeito. E agora sim, para encerrar nossa conversa, secretária, o presidente Lula deve comparecer na semana que vem ao evento na Colômbia? Nós estamos todos muito com essa expectativa. A gente soube aqui hoje, né, que o presidente sofreu um acidente, torcemos para que ele esteja plenamente recuperado, que não tenha sido somente um susto, mas é claro que temos uma expectativa grande da vinda dele, sabemos que como líder que ele a vinda dele certamente vai ajudar a avançar ainda mais negociações tão importantes para países como o nosso. Então, ficamos aqui na torcida e vamos aguardar o desdobramento aí, como será isso vai acontecer, mas a gente espera que sim, que ele esteja presente. Perfeito. Secretária Rita Mesquita, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade para atender a gente aqui do Brasil de Fato, viu? Muito obrigado pela oportunidade e estamos aqui batalhando para trazer mais benefícios, mais boas notícias para a biodiversidade brasileira. Essa foi então Rita Mesquita, secretária nacional de Biodiversidade, Florestas e Direitos Animais, ela que atua frente ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e é uma das representantes do Brasil durante a COP16, a Conferência das Nações Unidas sobre Biodiversidade. O evento, como a gente comentou, começou nessa segunda-feira, dia 21, se estende até semana que vem, dia 1º de novembro, está acontecendo em Cali, na Colômbia. Lembrando que essa conferência é resultado de um tratado das Nações Unidas, da ONU, né?
Estabelecido ainda durante a Eco 92, a famosa Eco 92, que aconteceu no Rio de Janeiro em 1992, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Portanto, a secretária falou um pouquinho para a gente de como tem sido esses primeiros dias do evento, lembrando que uma das expectativas é a manutenção do acordo que foi firmado ainda no evento anterior, na COP15, que aconteceu em Montreal, no Canadá, onde se estabeleceram 25 metas, entre elas, por exemplo, a preservação de 30% das áreas biodiversas do planeta até 2030. Isso foi um acordo firmado entre 190 países, entre eles o Brasil. A secretária estava falando um pouquinho da expectativa da manutenção dessas metas. Ela falou um pouquinho também sobre como o Brasil deve atuar, querendo mostrar tudo que vem sendo feito nesses últimos anos, especialmente agora na retomada da gestão Lula. Ela, inclusive, falando sobre o presidente, comentou que sim, existe a expectativa que o presidente Lula possa comparecer a esse comentário sendo feito, especialmente agora que o presidente cancelou sua ida à Rússia para participar dos BRICS. Então pode ser que o presidente Lula apareça semana que vem em Cali, na Colômbia, mas a secretária não confirmou a presença do presidente Lula no evento, na COP16, a Conferência das Nações Unidas sobre Biodiversidade. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E agora a gente compartilha um recado que vem do fundo do coração de toda a equipe aqui do Brasil de Fato. A gente precisa da sua colaboração, da sua ajuda para continuar produzindo conteúdo de qualidade com todo o rigor jornalístico que você já conhece e confia. Nosso trabalho é e sempre será trazer a visão popular dos fatos, tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode nos ajudar por meio do nosso Apoie-se, contribuindo com o valor que for possível, que estiver no seu alcance. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. Gente, é super fácil contribuir. É só acessar apoia-se/Brasil de Fato, apoia.se/Brasil de Fato. No link onde está compartilhado esse episódio nas plataformas de podcast, você também encontra a maneira de apoiar. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. O Conselho Nacional dos Direitos Humanos recomendou a suspensão de obras do projeto ferroviário Ferrogrão. O órgão alerta para impactos socioambientais e defende a proteção de terras indígenas e o patrimônio cultural. A nossa repórter Nara Lacerda está acompanhando o caso e traz mais informações para a gente. O CNDH, Conselho Nacional dos Direitos Humanos, emitiu nesta segunda-feira uma recomendação ao governo federal e aos governos estaduais do Pará e do Mato Grosso, exigindo a suspensão imediata de todos os atos administrativos relacionados ao projeto da Ferrogrão. Com quase 1.000 quilômetros de extensão, a ferrovia foi planejada para conectar Sinop, no Mato Grosso, a Miritituba, no Pará. O objetivo principal é o escoamento de soja e milho produzidos pelo agronegócio. Na recomendação, o CNDH afirma que a consulta prévia, livre, informada e de boa-fé aos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais é condição obrigatória para o avanço do projeto. O texto expressa que o consentimento ou o veto dessas populações tem caráter vinculante, ou seja, podem impedir a continuidade das obras. Estima-se que a ferrovia tem a capacidade para transportar 58 milhões de toneladas de grãos por ano. O projeto, que está em fase de planejamento, prevê um investimento de 24 bilhões de reais e um prazo de concessão de uso de 69 anos.
O documento do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, aprovado por unanimidade, faz recomendações ainda sobre outros temas, citando um contexto preocupante de destruição socioambiental já em curso, agravado por dados alarmantes de desmatamento, grilagem de terras e avanço da fronteira agrícola sobre o Cerrado e a Amazônia. Segundo o texto, os 3 governos precisam implementar ações de adaptação aos impactos da seca na bacia hidrográfica do rio Tapajós. O órgão pede a homologação do processo de demarcação de terras indígenas do povo Munduruku nos municípios de Itaituba e Trairão, no Pará. O CNDH exige também o tombamento de Santarezinho, sítio arqueológico e local sagrado para o povo indígena, assim como sua retirada da área de influência da ferrovia. Além disso, pede a realização de levantamentos arqueológicos em campo. Ainda de acordo com o texto, o poder público precisa implementar medidas de fortalecimento da governança territorial para combater a grilagem de terras públicas e garantir os direitos dos povos tradicionais e originários da região. A proteção de defensores e defensoras de direitos humanos que atuam no local também é considerada primordial, inclusive com articulação entre órgãos para a resolução de conflitos. Segundo o órgão, a recomendação deve permanecer em vigência até que as consultas prévias às comunidades tenham sido realizadas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. Vale lembrar que é obrigação do Estado consultar as populações indígenas sobre projetos que afetem as terras. Esse princípio está estabelecido na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, do qual o Brasil é signatário, faz parte, assina, também está de acordo com essas regras. Essa consulta deve ocorrer antes de qualquer decisão, seja qual for. Ela deve garantir que os povos originários possam expressar as opiniões e participar ativamente na decisão da questão em si. Aqui no Brasil, esse direito também está relacionado ao respeito à nossa Constituição de 1988. Ela reconhece os direitos originários dos povos indígenas sobre as terras tradicionais, isso de acordo com o artigo 231. Ou seja, não tem motivos, para não entender por que está errada essa decisão de passar por cima de tantas opiniões e tentar construir a qualquer maneira essa ferrogrão. E agora a gente destaca uma denúncia de trabalho análogo à escravidão no interior de São Paulo. Uma ação conjunta de 2 ministérios do governo e da Polícia Rodoviária Federal identificou um caso em Jeriquara. O município fica a 40 quilômetros de Franca. A ação foi realizada em uma plantação de cebola e entre os resgatados existem 3 adolescentes. Nenhuma das pessoas tinha registro de carteira e, além de estarem passando sede, o descanso era feito debaixo de um ônibus. A gente vai saber mais detalhes, mais uma vez ela volta aqui no programa para falar sobre esse assunto com a gente, Nara Lacerda. Uma operação conjunta do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego e da Polícia Rodoviária Federal resgatou 130 trabalhadores em condições análogas à escravidão no interior de São Paulo. O grupo foi encontrado em uma fazenda de cultivo de cebola no município de Jeriquara, que fica a 40 quilômetros de Franca. O trabalho era feito sem equipamento de proteção, sob sol intenso e com intervalos irregulares, com tempo insuficiente para a alimentação e descanso. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, a maioria dos trabalhadores calçava chinelos. Nas pausas da jornada, descansavam embaixo dos ônibus que os transportavam. Não havia banheiros em número suficiente, o que levava algumas pessoas a fazer as necessidades em locais inadequados. Relatos apontam ainda que a água fornecida pela fazenda acabava antes do meio-dia, o que obrigava o grupo a seguir as tarefas com sede. Entre os resgatados foram encontrados 3 adolescentes com idades entre 15 e 17 anos. Eles atuavam em condições proibidas pela legislação brasileira para menores de 18 anos. Todos os trabalhadores estavam sem registro em carteira. Após a fiscalização, foi determinado o fim das atividades, a regularização e rescisão dos contratos. O empregador, que não teve a identidade divulgada pelas autoridades, se comprometeu a pagar R$260 mil em verbas rescisórias, além de R$200 mil por danos morais coletivos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
Vale a gente lembrar que o trabalho análogo à escravidão expõe mazelas profundas nas injustiças no campo. Esse tipo de crime está relacionado com muitos outros problemas históricos no nosso país. Por exemplo, não tem como não associar com a concentração fundiária e a falta da reforma agrária efetiva no país. A ausência de mudança radical no acesso à terra favorece a perpetuação de um sistema opressor e insustentável. Enquanto a luta por terra não for tratada como justiça social, é difícil imaginar o fim definitivo de casos como esses. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Gente, bora aproveitar para compartilhar aquela notícia que nos enche de orgulho? O Bem Viver faz parte de uma rede incrível de parceiros e parceiras que retransmitem o nosso programa por todo o país todos os dias. A gente aproveita até para mandar aquele abraço para todo mundo que está junto com a gente nessa. São quase 500 emissoras espalhadas pelo país que recebem e compartilham as nossas edições diárias. E a boa notícia é que sim, você pode se somar, você pode fazer essa rede crescer ainda mais. Quer ver como é fácil? Se você toca em uma rádio comunitária, regional, enfim, educativa, é só você ir no site radiobrasildefato.com.br, que lá tem o tutorial, o caminho para você se associar, clicando em como ser uma rádio parceira, que aí você entra junto com a gente nessa. Sim, é de graça. Gente, domingo é dia de segundo turno das eleições municipais. O pleito vai acontecer em algumas cidades que tem mais de 200 mil pessoas e, claro, vão ter segundo turno por conta das condições que teve no primeiro dia das eleições, dia 6 de outubro. Então, esse é o caso da maior cidade do país, São Paulo, vai ter segundo turno por aqui. E uma dica que a gente traz para a população aqui da Grande São Paulo é acompanhar a edição impressa do Brasil de Fato, justamente sobre o segundo turno na capital paulista. A publicação física, o nosso jornal, está sendo distribuído de forma gratuita em pontos estratégicos da cidade. E tudo isso começou nessa segunda-feira e se estende até o final da semana. Com certeza você vai se esbarrar, você vai ter a alegria de encontrar o Brasil de Fato de forma física, ali no papel, tudo impresso, para você acompanhar mais as análises importantes que a gente precisa ter em conta na hora de decidir nosso voto no segundo turno. Nara Lacerda está aqui também para explicar sobre isso pra gente. Brasil de Fato nas eleições 2024. Uma visão popular da política brasileira. O Brasil de Fato lançou uma edição impressa especial sobre o segundo turno das eleições municipais na cidade de São Paulo nesta segunda-feira. O tabloide aborda temas cruciais como mobilidade, saúde, educação e segurança. A leitura é um convite à reflexão sobre os vários problemas que atingem São Paulo e que exigem atenção da administração municipal. Na pauta estão questões como a falta de profissionais na saúde, a piora nas condições do transporte público e a insegurança. Além disso, a edição especial traz uma reportagem sobre os apagões que ocorreram na capital, causando mortes e prejuízos. Em menos de um ano, a gestão de Ricardo Nunes, do MDB, que é atual prefeito da cidade e candidato à reeleição, registrou 2 ocorrências de falta de energia elétrica de grande impacto. O tabloide também apresenta um comparativo entre as administrações de Nunes e da ex-prefeita Marta Suplicy, do PT, que é atual candidata a vice na chapa de Guilherme Boulos, do PSOL. Disponível de graça, o jornal já pode ser encontrado em diversos pontos da capital paulista. Os locais de distribuição escolhidos são estratégicos para que a publicação alcance a população trabalhadora. Na lista estão terminais de ônibus e estações de metrô. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. Custa nada lembrar que o Brasil de Fato está presente em outros estados pelo país. Vale conferir não só a edição impressa da sua região, ou ainda também conferir as coberturas nas páginas dos BDFs estaduais, que está disponível no nosso site brasildefato.com.br. E há um detalhe sobre as eleições. Desde ontem, eleitores e eleitoras não podem mais ser presos ou detidos. Claro que existem exceções. A gente vai entender mais sobre essa regra para 51 cidades que se preparam para o segundo turno. Quem tem os detalhes pra gente é Ana Lúcia Caldas, da Rádio Agência Nacional.
A partir desta terça-feira, 22 de outubro, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido no país. E vale até 48 horas depois da eleição, no dia 29 de outubro. É o que prevê o Código Eleitoral, que busca garantir o direito do cidadão de votar. No dia 27 de outubro, eleitores de 51 cidades do país voltam às urnas para o segundo turno. Mas existem exceções. No caso de prisão em flagrante delito, em virtude de sentença condenatória por crime inafiançável como racismo, tortura, tráfico de drogas, crime hediondos, terrorismo, entre outros, ou por desrespeito a salvo-conduto. Se alguém for preso durante esse período, vai ser levado à presença do juiz competente, que analisará se o ato é legal. Além disso, a legislação prevê que membros de mesas receptoras de votos e de justificativas, assim como fiscais de partidos políticos, não podem ser detidos ou presos durante o exercício de suas funções, também salvo em flagrante delito. Já o prazo para candidatos a prefeitos e vice começou a contar até 15 dias antes da eleição, em 12 de outubro. Exceção abrange somente casos de prisão em flagrante. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. Vale a gente lembrar que essa medida existe para evitar manipulações e abusos nesse período, ou seja, uma forma de evitar possíveis excessos de autoridades ou influência de adversários políticos. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. E um debate que segue repercutindo no país são os problemas causados pelas apostas online, as conhecidas bets, né, gente? Ao mesmo tempo que tem essa popularidade no Brasil, essa atividade tem impactos negativos em diversas áreas. Há uma série de problemas sociais, econômicos, jurídicos, só para citar alguns. O vício, a exploração segmentada, os impactos na saúde mental e a falta de regulamentação nítida. Na lista ainda cabem efeitos negativos no esporte, endividamento e incerteza na tributação. Por isso que na edição mais recente do Programa Central do Brasil, essa parceria do Brasil de Fato com a TVT, o advogado do IDEC, Igor Marchetti, comentou sobre o assunto. Em entrevista com a apresentadora Luana Ibelli, ele disse que as empresas bets realizam práticas abusivas. É importante a gente tratar dessa questão das bets porque existem várias violações e uma série de problemas que elas têm causado, tanto no âmbito social, como no âmbito político e tanto no âmbito econômico. E jurídico também, né? Questões de violações graves, como por exemplo propagandas que estimulam o consumidor a entrar nos jogos, ofertando muitas vezes um bônus ou algo chamativo, né, para fisgar esse consumidor para entrar nessa roda, né, de jogos e com isso ficar endividado, ter várias consequências danosas socialmente, inclusive em casos mais graves até com situações de suicídio, né? Então é muito problemático e é um assunto sério que a gente precisa tratar. O advogado Igor Marchetti também comentou os impactos na economia do país. Ele foi perguntado sobre o assunto ao destacar sobre que muitas famílias estão ficando endividadas com as bets, muitas comprometendo até mesmo os recursos do Bolsa Família. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, ela diagnostica que no período de 2023 a 2024, em junho, há uma perda de 117 bilhões de reais para o setor de comércio e também 68 bilhões de pessoas gastaram dinheiro com as bets. Isso sem falar da questão dos impactos com programas de transferência de renda importantes que, ao utilizar esse recurso, não dá, um desvio, na verdade, da função do programa, porque a pessoa não consegue enriquecer, porque, na verdade, o jogo é para você não enriquecer, né? E
e acaba levando ao endividamento dessas famílias que já passam por uma situação de vulnerabilidade, além de não ter impacto econômico que é voltado para esse programa, né? Por exemplo, Bolsa Família, o impacto econômico real, na economia real da região. Então, a utilização para essa finalidade desvia, em vários aspectos, o próprio programa de assistência social. O advogado do IDEC também analisou as responsabilidades pelos impactos e prejuízos causados pelas bets. O Estado, as empresas, todos têm responsabilidade nessa situação. Se a gente levantar um pouco o histórico, em 2018 foi regulamentada a entrada das bets, né? Foi aberta a possibilidade das bets entrarem no país, mas a regulamentação efetiva só ocorreu ano passado. Então a gente ainda caminha com uma série de efeitos danosos e uma série de ampliações no mercado que não foram devidamente dimensionadas. Uma dessas dimensões é no aspecto de saúde pública. No nosso entendimento, precisaria ter um investimento em programas específicos para esse tipo de tratamento. E há, obviamente, uma vulnerabilidade do consumidor em relação às bets, há uma série de merchandising, inclusive em jogos esportivos, utilizando atletas, o que também é algo bem problemático para nós, porque incentiva a ideia de que seria um esporte ou seria uma vitória, né, para confundir o consumidor e acreditar que, olha, você pode jogar e se divertir, mas na verdade você está incentivando no subconsciente a ideia de vitória, de conquista fácil, o que não é a realidade. Então, é uma enganação. Gente, fica o alerta então para quem está nos ouvindo e para quem conhece alguém que talvez esteja nesse mundo das bets. O vício nas apostas online é algo realmente sério e que merece a atenção de todo mundo, gente. Se liga na dica de saúde do Brasil de Fato para você. Olá, meu nome é Calian, eu sou fisioterapeuta pediátrica de São Paulo e hoje eu vou abordar um tema muito atual, o uso de telas na infância. A recomendação é que para crianças de até 2 anos de idade elas não tenham nenhum contato com telas. Após esse período, o uso máximo seria de 1 hora por dia, com um aumento gradual e lento conforme o passar dos anos. Isso porque o uso excessivo de telas já está relacionado com um aumento de irritabilidade, dificuldades de sono, uma tendência precoce ao sedentarismo, entre outros problemas que estão sendo cada vez mais estudados. Pensando no lado socioemocional, esses conteúdos rápidos de 15, 30 segundos e uma possibilidade infinita de acesso aos conteúdos faz com que a criança não desenvolva a habilidade de esperar o tempo das coisas. Muitas crianças não conseguem usar a criatividade durante o tédio, que é tão importante na infância. Mas a ideia aqui, além de conscientizar sobre os problemas relacionados ao uso excessivo de tela, é buscar alternativas para esse uso. Então, por exemplo, uma dica que eu dou é você combinar com a criança antes quais serão os limites daquele dispositivo. Qual dia da semana ela vai poder usar, quantos episódios ela vai assistir ou quantas horas ela vai poder passar no dispositivo. Com isso, a criança já vai entendendo as regras do uso da tela e também das regras da própria carga. E uma outra alternativa são brincadeiras que levem um tempo para ser finalizadas. Por exemplo, um quebra-cabeça, pintar um desenho, um brinquedo de montar, coisas que exijam a participação ativa da criança. Tirar ela um pouco das brincadeiras mais passivas. Espero ter ajudado vocês com essas dicas. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Sabia que além de acompanhar o Bem Viver, você também pode receber as principais notícias do Brasil de Fato diretamente no seu e-mail? É simples, basta se cadastrar na nossa página e escolher as categorias de notícias que mais te interessam. Assim você fica por dentro dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Além disso, confere análises aprofundadas com uma visão popular do nosso dia a dia. Gente, brasildefato.com.br/boletim, simples assim, brasildefato.com.br/boletim. Estamos te esperando.
E agora vamos falar sobre a política antirracista nas assembleias legislativas estaduais pelo país. Um dos destaques vem de Pernambuco, onde a Assembleia Legislativa, a ALEP, está à frente de uma experiência pioneira. E ela que vai ganhar visibilidade nacional no próximo mês. Por quê? Porque a política antirracista da ALEP foi instituída em setembro com a aprovação de uma resolução que já está fazendo história. Ela será apresentada na 27ª Conferência Nacional da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, a UNALE. O encontro está marcado para novembro no Rio de Janeiro e essa iniciativa inclui a criação de uma ouvidoria permanente em defesa da igualdade racial e vai além. A política também abrange programas de saúde, além de seminários, palestras e cursos contra o racismo. A decisão veio na esteira do aumento da presença negra na ALEP e da recorrência de casos de racismo. Isso reflete um movimento mais amplo no cenário político brasileiro. Entre 2018 e 2022, o número de pessoas negras eleitas para o Senado e a Câmara Federal quase dobrou, gente. Agora, nas eleições municipais, também houve um crescimento, mesmo que ainda pequeno em proporções gerais. Bom, para entender mais sobre esse assunto, sobre essa política específica da ALEP, o Brasil de Fato Pernambuco entrevistou Isaltino Nascimento. Ele já foi deputado estadual pelo PT e é o atual superintendente-geral da ALEP. A repórter Helena Dias conversou com ele no programa Trilhas do Nordeste. Isaltino Nascimento começou comentando a recorrência de casos de racismo que incentivaram a criação da política. Nós tivemos vários episódios negativos na Assembleia Legislativa. Nós temos parlamentares diversos, diversas matizes ideológicas, desde a extrema-esquerda, da esquerda, do centro, da direita, da extrema-direita, e, naturalmente, muitos profissionais que atuam nos gabinetes, sobretudo os gabinetes parlamentares que atuam na esquerda, eles têm uma característica diferenciada do modo de se comportar, de se vestir, da indumentária, do seu cabelo, enfim. Então, isso fez com que houvesse um estímulo a que nós pudéssemos criar um dispositivo no seio da Assembleia Legislativa de modo a que permitisse que a gente estimulasse um processo mais a fundo de orientação, de fortalecimento, mas também de acolher possíveis denúncias de momentos negativos que tem na casa e até estabelecer também uma política para que a gente não haja esse tipo de preconceito, racismo na nossa casa. Fizemos, ano passado, uma jornada ALEP antirracista, constituímos uma marca na casa, na Assembleia Legislativa de Pernambuco, e também fizemos várias atividades, um curso de formação e qualificação profissional para quem atua, sobretudo no acolhimento, na recepção, no atendimento, para os profissionais da segurança, privados ou mesmo militares, aqueles que atuam nos gabinetes, de modo a que pudessem estarem preparados para essa questão do acolhimento. Apesar da importância da política, Isaltino Nascimento ponderou que as dificuldades para se avançar contra o racismo na casa. Ele destacou que os números da ALEP ainda são desproporcionais na representatividade racial e de gênero também. Olha, a Assembleia Legislativa de Pernambuco ela é composta por 49 parlamentares. Lamentavelmente, nós só temos apenas 6 desses 49 mulheres. Dos 49 parlamentares, apenas 12, no último censo que foi feito em relação ao IBGE, e também nessa questão aí do Tribunal Superior Eleitoral, para disputar a eleição recente, de 2022, apenas 12 deputados se colocaram como negros ou pardos. Então, um número diminuto, considerando o conjunto dos 49 parlamentares da casa e considerando que a população pernambucana majoritariamente é formada de homens e mulheres negros e pardos, em torno de 70%, considerando esses dois elementos. E, portanto, a representatividade política da casa ela não está contente dialogando com o conjunto da população, nem tampouco em relação à questão de gênero. As mulheres estão subrepresentadas e a população negra também subrepresentada. Portanto, o desafio é a cultura, a população, os negros não tiveram muita oportunidade de estarem representados no poder, no parlamento, seja como mulheres, seja como homens. Portanto, o desafio é essa cultura poder ser, na verdade, retirada do ponto de vista do dia a dia, da atenção, da maneira como se acolhe, se recebe, se constrói, seja nas ações do parlamento, nos projetos, nas normas, mas também naquelas pessoas que a nossa Assembleia Legislativa acorre para receber o atendimento, seja por parte da parte administrativa ou mesmo visitando e indo aos gabinetes dos parlamentares. Em resposta à jornalista, Isaltino Nascimento ainda explicou como a política antirracista da ALEP vai funcionar na prática. Essa, Helena, foi uma vitória muito importante do conjunto da casa. Foi uma iniciativa feita pela mesa diretora, encaminhada
para os 49 parlamentares, foi aprovado por unanimidade. A Assembleia Legislativa de Pernambuco é pioneira, é a primeira instituição parlamentar do Brasil. Nós pesquisamos, não existe nenhuma Assembleia do Brasil, nem na Câmara Federal, nem no Senado Federal, nem nos mais de 5 mil municípios brasileiros que temos Câmara de Vereadores, não é? Não há nenhum parlamento, né, dos 3 níveis, federal, estadual e municipal, uma política como nós fomos aprovando esse ano, agora no mês de agosto. Então, nós temos uma política na casa que disciplina esse processo, né, de orientação, formatação. É uma ação que é permanente agora, ou seja, é uma lei na Assembleia Legislativa, faz parte do regimento interno. Portanto, nós vamos estar criando com essa política, não é, um comitê gestor, gerenciado pela Superintendência Geral, em conjunto com as demais superintendências, com a participação também dos mandatos, dos gabinetes. Nós vamos ter, Helena, no próximo ano, vai ter eleição da mesa diretora, em fevereiro. Concomitante à eleição da mesa diretora, haverá a indicação também de um ouvidor geral de defesa da igualdade racial e 2 ouvidores adjuntos também de defesa da igualdade racial, escolhidos entre os parlamentares que se declaram negros e pardos. O ex-deputado Isaltino Nascimento também comentou a apresentação da iniciativa na UNALI, a 27ª Conferência Nacional da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. Nós temos uma organização nacional chamada UNALI, que é a União Nacional dos Legislativos Estaduais. E todos os anos nós temos um fórum, que acontece um congresso, em que se reúnem as pessoas do conjunto de toda a Assembleia Legislativa, e nós temos 3 premiações, Helena. Né? Uma premiação das ações administrativas internas, um prêmio que é concedido, as Assembleias Legislativas escrevem essa premiação, as suas experiências para disputarem. Tem uma premiação em relação ao atendimento à sociedade. Nós temos um prêmio para a questão do atendimento à saúde, que é chamada Alep Saúde. Nós vamos estar, Alep Cuide, nós vamos estar inscrevendo, já me inscrevemos, o prazo, né, cerrou agora no princípio do mês de outubro, e nós temos um prêmio especial. Então, esse projeto, Alep Antirracista, nós escrevemos esse projeto na premiação especial, que vai ser apreciada no mês de dezembro, dia 2 de dezembro, tá certo? Vai ter um encontro no Rio de Janeiro, em que as experiências do Brasil todo vão ser colocadas à disposição. Nós já inscrevemos, mandamos toda a experiência e orientamos, inclusive, que essa medida que foi feita aqui, ela possa ser replicada também em outras Assembleias Legislativas. Isaltino Nascimento também destacou a relação entre a nova política instituída na Alep e o combate ao racismo religioso. Nós somos um Estado laico, entretanto, é um Estado que precisa respeitar a religiosidade, respeitar a maneira das manifestações. E nós sabemos, né, que há uma representação grande de algumas denominações religiosas no poder parlamentar, não só na Assembleia Legislativa, grupos organizados, né, de religião, e nós respeitamos. Entretanto, há o preconceito, a discriminação exatamente para aqueles que professam a fé de religião matriz africana. A norma não diz exatamente isso, mas à medida que fala do respeito, porque naturalmente as pessoas se vestem de forma diferenciada, não é? Respeitando sua religião. Então, todas as manifestações religiosas na Assembleia Legislativa vão ser respeitadas, inclusive a de matriz africana. Então, permitindo que as pessoas possam adentrar sem serem admoestados, porque na verdade, na recepção, no protocolo, na chegada, algumas atividades, porventura, for haver audiência pública, visita ao gabinete. Então, as pessoas não vão ser discriminadas porque estão vestindo uma roupa que dialoga com a sua religião. O programa Trilha do Nordeste é produzido pelo Brasil de Fato Pernambuco. Uma dica é conferir as reportagens em vídeo dessa e de outras edições também. Basta acessar brasildefatope.com.br. brasildefatope.com.br. Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil. Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano. Assine agora! Expressão Popular. 20 anos na Batalha das Ideias.
E a gente destaca agora que o governo federal prepara para o ano que vem a política nacional voltada à população LGBTQIA+. O documento deve reunir propostas sobre o enfrentamento à violência, estímulo à empregabilidade e geração de renda. Nosso repórter Douglas Matos tem detalhes pra gente. A Secretaria dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, prepara o lançamento de uma política nacional voltada a essas pessoas. O lançamento está previsto para ocorrer daqui a um ano, após a 4ª Conferência Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, a ser realizada entre os dias 21 e 25 de outubro de 2025. A Secretaria tem a expectativa de que a conferência contribua para construir a política nacional, que está orientada por 2 eixos temáticos: o enfrentamento à violência e a empregabilidade e geração de renda para pessoas LGBTQIA+ no país. De toda forma, a pasta vem minutando experiências que podem ser incorporadas à proposta. É o que destaca Simi Lahar, secretária nacional dos direitos das pessoas LGBTQIA+, que falou sobre o tema com a reportagem do Brasil de Fato. Ter a política nacional é necessário para que a gente tenha uma padronização da política. Hoje, nenhum estado ou município é obrigado a seguir ou a fazer alguma política para LGBTQIA+. E cada um faz de um jeito, de uma forma, sem que haja uma padronização. Simi Lahar ressaltou ainda que a ausência de uma política nacional impõe dificuldades na disputa pelo orçamento público para realizar projetos considerados fundamentais na promoção de direitos da população LGBTQIA+. Ter uma política também nos ajuda a disputar um orçamento, porque a gente tem alguma legalidade institucional que diga que tem que haver uma política para LGBTQIA+. Né? Hoje se disputa orçamento quando a gente consegue colocar alguma ação no PPA, mas ela não tem, comparada a outras políticas, uma obrigatoriedade de execução. Né? É assim que outras populações chegaram a esse lugar. Né? Hoje a gente tem uma rede maior da pauta indígena, da pauta da igualdade racial, da pauta da pessoa idosa, da pauta da pessoa com deficiência, da pauta das mulheres. Todas elas ou têm uma lei ou têm um estatuto com força de lei, ou tem uma política nacional, que é o caso da população de rua. Então, a gente precisa, como as outras populações, ter alguma normativa, né, alguma regulamentação, alguma força institucional, para que a gente comece a existir, primeiro, de maneira igual nos territórios, e segundo, com alguma formalização, alguma normativa para onde a gente direcionar o orçamento. Em outra frente, a Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, atua junto aos órgãos de justiça para implementar políticas de acolhimento a essa população vítima de crimes de ódio. Em setembro, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e o governo federal assinaram um acordo de cooperação técnica, um ACT, para a implementação do formulário de registro de ocorrência geral de emergência e risco iminente à comunidade LGBTQIA+, conhecido como Formulário Rogéria, em âmbito nacional. A iniciativa faz uma homenagem à atriz, cantora e transformista carioca Rogéria, que morreu em 2017 aos 74 anos. Além do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, firmaram o acordo o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, o Conselho Nacional do Ministério Público e o Ministério da Justiça e Segurança Pública. A iniciativa foi idealizada pela cantora e compositora baiana Daniela Mercury, que é embaixadora da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, no Brasil, e também integra o Observatório dos Direitos Humanos do CNJ, onde foi originado o projeto. O acordo prevê a elaboração de protocolos para conduzir os registros de ocorrências de LGBTfobia por parte dos agentes de segurança pública e de justiça. As instituições envolvidas pretendem implementar o formulário nos órgãos do Sistema de Justiça e Segurança Pública dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Leonardo Fernandes, em Brasília. Locução, Douglas Matos. Em um cenário de disputas e retrocessos, a Política Nacional dos Direitos da Pessoa LGBTQIA+, se mostra urgente aqui para o Brasil.
A gente vai acompanhar o assunto e defender uma política pública forte e bem estruturada para esse setor. Esse é um caminho para uma sociedade mais justa e igualitária, respaldando o direito à dignidade para todas as pessoas. Agora a gente fala que o Sertão de Canudos vai ser palco de uma feira literária internacional. O evento acontece hoje, quarta-feira, dia 23, e se estende até a próxima sexta-feira, dia 25. Os detalhes são com Lise Lobo, da Rádio Educadora de Salvador. Os artesanatos feitos com capim dourado foram reconhecidos como manifestação cultural nacional. O projeto foi sancionado pelo presidente Lula nesta quinta-feira e publicado no Diário Oficial da União nesta sexta. Para os artesãos da comunidade Mumbuca, no Jalapão, o reconhecimento é importante para a economia local. O artesanato com capim dourado é uma herança ancestral de povos indígenas do Tocantins e que se mantém viva até hoje. Presente em abundância no Cerrado, o capim dourado é uma fonte de renda e resistência para pelo menos 12 comunidades que vivem da venda das peças artesanais. Na haste de uma pequena flor, a cor dourada chama a atenção e serve de matéria-prima para a confecção de bolsas, bijuterias, ornamentos de casa e objetos de decoração. Atualmente, o artesanato em capim dourado é reconhecido e procurado no Brasil e no exterior. No entanto, é necessário zelar pelo uso sustentável do capim dourado, que só pode ser colhido entre 20 de setembro e 20 de novembro, para que não venha a correr risco de extinção. Antônio Neves para a Unitins FM. E assim a gente encerra o programa de hoje. O Bem Ver tá de volta amanhã, sempre a partir das 11 horas da manhã, com uma edição inédita e fresquinha para todo mundo ouvir pela radiobrasildefato.com.br. Logo depois, a vez da nossa parceira RBA, Rádio Brasil Atual 98,9 FM, transmitiu o programa para toda a grande São Paulo. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país. E a lista completa de emissoras que retransmitem o programa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir, edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira e André Paroche, coordenação de Rádio e TV Muniz Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.